Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de rede de computadores. E o nosso tema hoje é endereçamento IP e pacote IP. Muito importante essa aula. Então, turminha, bora para a aula? Sejam todos bem-vindos, fiquem confortáveis e vamos começar aqui. Então, pessoal, rede de computadores, eu sou o professor Rodinei César Pontelli. E aqui, pessoal, antes de começar qualquer assunto, né? Vamos conhecer aí quais principais valores, atitudes que vocês têm que ter e começar a adquirir para o mercado de trabalho. Estimular a organização, né? Seja em casa, pessoal, profissional, acadêmico, na escola, né? Até mesmo para ajudar nos deveres de casa. Tem que ser organizado. Estimular o interesse na resolução de situação-problema. Olha que fantástico, pessoal, estimular o interesse na resolução de situação-problema. O que é uma situação-problema? São aqueles imprevistos que acontecem durante o dia e você tem que tomar uma decisão do que fazer para resolver. E tomar uma decisão, toda decisão implica em ganhar ou perder alguma coisa. Responsabilizar-se pelas suas produções, escrita, música, desenho, né? Enfim. Utilizar a divulgação de informação, cuidado com a divulgação, né? Com o que escreve, porque pode ser que prejudique alguém e não é isso que a gente quer. Pessoal, quais competências, né? A gente tem que aprender o quê? Analisar um sistema operacional de desktop, notebook, roteador, né? Selecionar novas plataformas para publicação de conteúdo e aí segue o mundo. Turminha, continuamos hoje com o endereçamento de redes. Então, o que é importante você saber aqui? Que todo equipamento de rede tem um endereço. Ele pode ter um endereço final ou um endereço intermediário de rede. Qual é a diferença? Que os dispositivos intermediários, eles também recebem endereço IP. Contudo, moçada, eles são só acessados para gerenciamentos. Então, olha só. O TCP/IP, o Transmission Control Protocol, ou Internet Protocol, né? Como a gente já viu, são dois protocolos, o TCP e o IP. Eles sempre parece que estão de mão dadas um juntinho com o outro. Então, a gente tem a impressão que ele é um único protocolo, enquanto, na verdade, são vários protocolos. Dois, né? Define o que é as regras que os computadores devem seguir para se comunicar um com o outro através da internet. Então, pessoal, quando eu falo internet, eu estou me referindo até mesmo dentro da sua casa. Então, olha só, o TCP/IP define as regras que os computadores devem seguir para se comunicar um com o outro através da internet. O TCP/IP é um protocolo de internet primário para a entrega de dados confiáveis. O IP fornece uma estrutura de endereçamento que é responsável pela entrega de dados do computador de origem até o computador de destino. Olha que sensacional. O endereço IP é um número utilizado para identificar o dispositivo na rede. Então, qualquer computador, qualquer celular tem um endereço IP. E esse endereço IP, ele identifica o dispositivo na rede. Opa, escapou a caneta da mão, moçada. Cada dispositivo em uma rede deve ser um endereço IP único para se comunicar com outro dispositivo de rede. Como observado anteriormente, um host é um dispositivo que envia ou recebe informações em uma rede. Então, um host é um equipamento qualquer, é um nome genérico, né? Host. Host pode ser um celular, pode ser um mouse, pode ser qualquer equipamento que recebe dados e informações na rede. Mas para fazer essa transferência de informação, ele precisa de um endereçamento. Os dispositivos de rede são dispositivos que movem os dados através da rede. Pensa num dispositivo roteador da tua casa. Qual é a função dele? Receber o seu dado e enviar essa informação para um outro equipamento. Essa é a função. Mas se você for analisar, né, pessoal, um roteador sem fio que você tem na tua casa,
ele vai muito além daquilo que eu estou falando aqui. Se você pegar, por exemplo, a antena dele, a antena, só de você ligar o equipamento, ela emite um sinal chamado beacons. E esse beacons tem algumas informações, tipo o nome da rede, o tipo de rede, a velocidade da rede, questões de segurança. E se você conseguir passar por tudo isso, né, saber o nome da rede, souber a senha, ele vai estabelecer a conexão e a partir daí você ganha o endereço. Bacana, né? As impressões digitais de uma pessoa geralmente não mudam. A sua biometria, pupila, né? Eles fornecem uma maneira de identificar pessoas fisicamente. O endereço de uma pessoa pode mudar, no que se refere ao local onde a pessoa vive ou pega suas cartas do correio. Este endereço pode mudar. Por um host, o endereço de mídia, MAC, é atribuído a NIC. Esse NIC aqui, pessoal, Network Interface Card, é a interface de rede, é a plaquinha de rede. E é conhecida como endereço físico. Ela tem um endereço de 48 bytes. Ou 48 bytes. É isso mesmo. Não tem erro não. É 48 bytes. Eu acho... Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu vou pensar um pouquinho melhor aqui. Espera só um pouquinho. 6 bytes. Ela é de 6 bytes ou 48 bits, pessoal. Ela tem 48 bits de endereço ou 6 bytes. Porque cada bit é 8 bytes. Então, 6 vezes 8, 48. Então, ele tem 48 bits ou 6 bytes. O endereço físico sempre é o mesmo. Não importa. Pessoal, o endereço físico de um computador, ele sempre tem o mesmo endereço físico. Não muda. Por quê? Porque quando o fabricante fez a plaquinha de rede, ele colocou um endereço. Parece um número de chassi de carro. O número do chassi do carro identifica o carro. Mesmo que ele troque de nome, ele vai identificar aquele modelo. Independente de onde o host é localizado na rede. Da mesma forma que os dados permanecem com as pessoas, independentemente onde vai. O endereço MAC consiste em 6 grupos de 2 valores hexadecimais separados por um traço, ou 2 pontos. O comum é o traço. Por exemplo, 2, olha aqui. E aqui, pessoal, nessa divisão aqui, ó, isso daqui é organização mundial, isso daqui é local. Se o oitavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se esse oitavo dígito aqui, ou é sexto dígito? 2, pessoal, se o sexto dígito aqui, ele é 0, significa que ele é uma placa vendida no mundo inteiro, com a mesma característica. Mas aqui você entende que ela é regional, ela foi vendida para um único país. Bem interessante isso. É que nem CEP de correio. Para cada número ali, ele está falando, para cada ordem de numeração, ele está falando o estado, cidade, bairro, distrito, subdistrito e o nome da rua, até que número. Valores hexadecimais são definidos como uma série de 0 a 9 e letras de A a F. Hexadecimais são 16. De 0 até F, você conta 16 caracteres. O endereço IP é semelhante ao endereço de uma pessoa. É conhecido como endereço lógico, pois, logicamente, atribuído com base na localização dessa pessoa. O endereço IP, ou endereço de rede, baseia-se na rede local e é atribuído a cada host por um administrador de rede. Na aula prática, a gente vai ver bem isso, tá bom? Esse processo é semelhante à atribuição de um endereço de um governo local, baseado nas descrições lógicas da cidade, vila e do bairro. Nós temos 2 endereços IP, o IPv4, né? Todo mundo conhece, e o IPv6. No início de 90, houve uma preocupação com a falta de endereços IPv4,
Isso levou o quê? A IETF a começar a procurar um substituto. Isso levou, né, do que hoje é chamado de IPv6. IPv6 está operando e começando a substituir IPv4. Isso porque nós estamos falando de rede de computadores. Porque se nós estivermos falando de internet das coisas, aí não é mais IPv6. Ele chama 6LoWPAN. É 6, né? LAW de baixo, PAN de baixo consumo elétrico. Bem legal. Olha aqui, pessoal. O endereço IPv4 é composto de 32 bits, com espaços de endereçamento de 2 elevado a 32. Em notação decimal, esse número é cerca de 4 seguidos por 9 zeros. Grande, né? 4 seguido de 9 zeros. Quase nanotecnologia. O endereço IPv6 é constituído de 128 bits, com o endereço de endereço 228. 2 elevado a 128. Notação decimal, isso é aproximadamente 3 seguidos de 38 zeros. Quase 40, hein? Com o IPv6, os números de endereços disponíveis por pessoa é de aproximadamente 10 elevado a 3. 10 elevado a 30. Então, cada pessoa poderia ter 10 e 30 zeros depois de endereços. Nossa, isso é um absurdo, né? Ou seja, eu posso falar que para cada grão de areia existe um endereço IP. Se o espaço de endereço IPv4 é representado por um mármore, então esse espaço de endereço IPv6 é representado por uma esfera que é quase do tamanho do planeta de Saturno. Eu não sei o tamanho de Saturno, mas eu vou confiar no que está falando. Se o espaço de IPv4 é representado por um mármore, então o espaço de endereço IPv6 é representado por uma esfera que é do tamanho de Saturno. É enorme, né? Pessoal, existe um equipamento aqui chamado roteador. O que um roteador faz? Distribui endereços IP para cada dispositivo. Vamos lá? Parece muito difícil isso, moçada, mas na prática, isso é muito tranquilo. Parece até o número do seu CPF. Por que não RG, professor? Porque no Mato Grosso do Sul existe um número de RG que é compatível com o seu, idêntico ao seu. Porém, no final, não tem SSP. Tem MS de Mato Grosso do Sul. Secretaria do Mato Grosso do Sul. SMS. É isso aí. O endereço IP é composto por uma série de 32 bits. É difícil para os seres humanos ler um endereço binário. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com matemática computacional, né? Por essa razão, os 32 bits são agrupados em 4 segmentos de 8 bits, chamados octetos. 4 segmentos de 8 bits. Um endereço IP, mesmo nesse formato de agrupamento, é difícil para seres humanos ler, escrever e lembrar. Portanto, cada octeto é representado com o seu valor decimal separado por um ponto. Esse formato é chamado de notação decimal com pontos. Quando o host é configurado com o endereço IPv4, ele é inserido um número decimal com pontos, tipo 192, 168, 1.5. Imagine que você tivesse digitar esse número. Essa representação aqui, ó, tá aqui. Esse número aqui e esse número, se foi calculado certo, se foi feita a conversão certinha, são os mesmos. São os mesmos.
são os mesmos números. O endereço IPv4 é um endereço hierárquico e é composto de duas partes. A primeira parte identifica a rede e a segunda parte identifica o host. Isso depende muito da classe que você está. Mas a ideia é que a primeira parte identifica a rede e a última identifica o host. Ambas as partes são necessárias, porque você precisa de identificar qual é a rede que o usuário está e qual é o equipamento que está se comunicando. Então, imagina só no âmbito de internet. Vamos tentar pensar assim. Eu tenho meu computador. Ele tem um endereço IP. O meu roteador, que é o modem da telefônica, ou da NET, ou Vivo, ele também recebe o endereço IP. Então, o meu computador manda para ele, e esse equipamento tem a função de encontrar um equipamento de destino. E ele acha quem? O meu roteador. Ele acha o roteador da casa de destino. E dentro da casa de destino, ele tem que achar um computador específico. Por isso que ele é hierárquico. Pensa numa árvore binária. É uma árvore com zeros e uns. Por exemplo, se um host tem um endereço, né? 192.168.18.57, os três primeiros octetos, 192.168.1, os três primeiros octetos, tá aqui, identifica a parte da rede do endereço. E os últimos octetos, 57, identifica o host. Então, olha aqui, pessoal. Esse daqui identifica a rede. E esse último, o host. Isso porque a gente está falando de uma classe C, onde esse número aqui ele não vai ser maior que 255. Os três primeiros octetos, 192.168.1.18, identifica a parte da rede e o 57, o host. Isso é conhecido como endereço hierárquico, pois roteadores só precisam se comunicar com as redes e não com os hosts. Um roteador é um dispositivo de rede que encaminha pacotes de dados através de uma rede de destino. Os endereços IPv4 são divididos nas seguintes classes. Classe A: grandes redes implementadas por grandes empresas, tipo IBM, Banco do Brasil, qualquer agência bancária. Eles têm uma rede classe A. Ah, mas eu posso configurar uma rede classe A na minha casa? Pode, mas para quê? Se você tem um número muito limitado de equipamentos, né? Uma prefeitura, muitas vezes, é classe C. Classe B: rede de médio porte, por universidade e outras organizações de tamanho parecido. Classe C: uma pequena rede implementada por pequenas empresas, prestadores de serviço, de Internet Service Provider, para assinaturas de clientes. D e E nunca foram implementadas essas classes. Uso especial para multicasting, uso para testes experimentais. Quando a gente comunica, a gente tem três formas de comunicação: unicast, 1 para 1; multicast, 1 para um grupo igual de pessoas, todos os alunos do sexo masculino de 16 anos. Eu estou falando em multicast porque eu selecionei uma fração da turma. Então, olha só: unicast, 1 para 1; multicast, você para um grupo específico, não importa, mas não é todo mundo e não é o único. Aí você tem o broadcast, é 1 para todo mundo. Você fala para todo mundo, sem separar ninguém. A partir do momento que você separou alguém, já não é mais broadcast, é multicast. E quando você fala exclusivamente para um, é unicast. Por exemplo, o aluno que teve maior nota, com quem que eu estou falando? Com um único aluno que teve a maior nota. Todos os alunos que tiveram nota B, eu separei o que tem o B, excluí quem tem A, C, D e E.
Só fiquei com a turma do B. Broadcast, para todos os alunos que fizeram prova e tiveram nota. Bem legal, né? Além da criação de classes separadas, a ITF reservou um espaço de endereçamento de redes para a rede privada. Redes privadas não têm nenhuma conexão com rede pública. Sim, não tem. O que você tem é uma contratação de internet que faz a ligação entre essas duas redes. Endereços de rede privado não são roteados através de internet. Quem faz essa transição é uma ferramenta, é um protocolo que se chama NAT, Network Address Translation. Isso permite que as redes locais diferentes, usem o mesmo esquema de endereço privado, sem criar conflitos de endereço. Um exemplo de quando esses endereços privados são úteis é o laboratório de uma sala onde você estuda. Isso é uma rede privada. Cada uma das classes tem uma gama de endereços privados, Olha aqui. Cada uma dessas classes tem uma gama de endereços privados. Tem a classe A, B e C. Tudo enderecinho privado, pessoal. A classe A, o primeiro endereço. Olha aqui, turma. Primeiro endereço e último endereço da rede. Primeiro endereço, 10.0.0.1. O zero final identifica a rede. Esse 1 que eu falei, 10.0.0.1, identifica o dispositivo. 255.255.255 é o último endereço da rede. Classe A, B e C. Essa classe aqui, é a que está na casa de vocês. Como que eu sei que está na minha casa? Porque quando eu venho, digito o comando ifconfig, ele fala assim, Meu Deus, que doideira, hein? Poxa, pessoal, em casa tá usando IPv6. Aqui, Tudo IPv6, moçada. E olha que na aula hoje, eu falei, em casa eu bloqueio o IPv6. Vamos dar uma olhada aqui, Preferências da rede. Olha o meu endereço aqui, 192.168.0.44. Turma, bora continuar. Máscara de endereço. Pessoal, a máscara de endereço, ela tem uma função muito importante. É mascarar o endereço. Vem aqui comigo. Olha só. Então, pessoal, a máscara de subrede, indica a porção de redes de um endereço IPv4. Nossa, como que ele está falando? Que uma máscara de rede indica uma porção de rede de um endereço IPv4. A porção de rede, não é de host. Como o endereço IPv4, a máscara de subrede é um número decimal com pontos. Normalmente, todos os hosts dentro de uma rede LAN usam a mesma máscara de subrede. A figura mostra uma máscara de subrede lá embaixo. Aqui embaixo deve ter. Então, olha só. A máscara da classe A, 255. A máscara da classe B, 255, 255. Classe C, 255, 255 e 255. Aí você vai me perguntar, como que você sabe o que é máscara, o que é rede e o que é host? Pessoal, esse 255 aqui, ele é a porção de rede. Esses zeros aqui é a porção de host. 255, 255 é a porção de rede.
00 é a porção do host. 255, 255, 255 se referem aqui à rede e ao host. Como você pode ver, por que a classe C ela é utilizada em pequenas empresas, residências? Porque ela tem aqui, ó, de 0 a 255 endereços para host. E numa casa não tem mais que 255 equipamentos, né? Você sabe disso. Então, dá uma olhadinha aqui. Rede e host. Na classe A, o primeiro endereço, o primeiro octeto é rede. Ele é representado, ó, por 255. E o resto por equipamento. Então você sabe que a classe A ela aceita muito host, muito equipamento, né? Essa é a visão que você tem. Intervalos de endereço vai de 10000 até 126.255.255, totalizando 16.777.214 hosts. Bastante, né? Classe A. Tá aqui. Classe B. Então você tem o primeiro octeto para a rede e o segundo octeto para a rede também. Então ficaria 255, 255. Para host, os dois últimos também. O primeiro e segundo octeto para a rede, o terceiro e quarto octeto para a host. 255, 25500. Então o primeiro endereço é 128.000 até 191.255.255.255. E geralmente é muito utilizada. E ela cabe até quantos equipamentos? 65.000 equipamentos. É muito equipamento, né? Então, olha a classe C aqui, pessoal. Primeiro rede, segundo octeto rede e o terceiro octeto rede também. Olha aqui. Todos os endereços de rede. O último endereço, que é o quarto octeto, para host. Então, olha só a máscara. 255 no primeiro octeto, 255 no segundo octeto, 255 no terceiro octeto, e daqui para cá é host. Endereços aqui. 192.168, 192.0.0.0 até 223, 255, 255, 255. Podendo ter até 256 endereços. Menos o endereço de rede e o endereço de broadcast, sobra 254 dispositivos conectados na rede, né? Bastante coisa. Olha agora. Trabalhar com um número de 128 bits é difícil. Dessa forma, a notação de endereço IP pode ser apresentado em 128 ou 32 dígitos hexadecimais. Os 32 dígitos hexadecimais são subdivididos em 8 campos de 4 dígitos hexadecimais separados por 2 pontinhos. O endereço MAC era separado por tracinho. O endereço IPv6 possui uma hierarquia em 3 partes, conforme apresentado na figura abaixo. O prefixo global, também chamado de site prefix, corresponde aos 3 primeiros blocos de endereços e é atribuído a uma organização, ou endereço de internet, enfim. O ID da subrede, que inclui 4 blocos de endereço, e as identificas da interface inclui os últimos 4 blocos de endereço. Olha aqui então.
Abreviação de endereço IP. Os endereços são de 128 bits. Os endereços são apresentados em 8 valores hexadecimais, separados por 2 pontos. 8 valores hexadecimais. 1, 2, 3, 4. Vezes 2, 8. Tá certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Cada campo tem um comprimento de 16 bits. 2 vezes 16, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Hierarquia do endereço. Pessoal, isso daqui tudo, ó, ele vai ser dividido assim, ó. Esse trecho aqui, ele pertence a isso aqui. Olha só. Olha só. Pertence a você. Esse outro aqui pertence a você. Subnet ID. E esses últimos que sobrou aqui, ele pertencem a esse camarada aqui. É bem interessante, né? Hierarquia de endereço. Endereço IPv6. O administrador de rede controla os endereços de cada interface. Prefixo global, interface ID e o subnet ID. Olha que interessante essa divisãozinha aqui. Fantástico, né? Então, pessoal, essa é a estrutura do IPv6. Porque o que a gente vê é só a sequência numérica, né? O que a gente vê é só a sequência numérica. E esse daqui é a estrutura do IPv4 e aqui IPv6. Muito bem explicadinho. Então, pessoal, vem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui como que tá. Aqui, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês e a gente já vai direto no simulador, tá bom? Configurando o endereço IP de forma estática. O que é um endereço IP estático? Você digita ele manualmente no seu computador. Você digita ele. Então, olha aqui, endereço IP 192.168.1.3. Máscara de subrede 255.255.255.0. Gateway Default 192.168.1.2. Olha que sensacional isso, pessoal. Vem aqui então. Se muitos computadores fazem, né, parte de uma LAN, configurar manualmente o endereço IP para cada host na rede pode ser denotado com muita facilidade a erros. Usar um DHCP. Usar um Dynamic Host Configurator Protocol, que é um protocolo de configuração dinâmica de endereços. O DHCP atribui automaticamente endereços IP e simplifica o processo de endereçamento. Isso é bacana. Então a gente vai conhecer os dois procedimentos na prática agora, tá bom? Na prática. Vem comigo. Quais são os dois procedimentos? Né? O endereço dinâmico, que é fornecido pelo DHCP, e o estático, que é oferecido por nós, que digitamos. Então vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não tem, aí eu já encerro esse conteúdo aqui mesmo. Então, turma, a gente vai usar esse simuladorzinho aqui, ó, conhecido como Packet Tracer. Pessoal,
Nossa, não tem nada conspirando contra hoje. Deu certo e pronto. Turminha, observem aqui. Esse daqui é um ambiente de simulação de redes. Depois eu vou tentar passar o link para vocês baixarem ele e utilizarem. Ele é muito bacana. E eu vou começar com conceitos da aula passada, montando topologia de redes. Olha aqui comigo, pessoal. Bom, vamos conhecer a ferramenta? Nesse primeiro momento aqui, eu tenho os dispositivos de rede, que são roteadores, só roteador. Dispositivos end device, ó, dispositivos de usuário final. E eu tenho PC, notebook, tudo está aqui. Componentes, conexões, os componentes mais usados, né? Nuvem e só. Pessoal, olha só aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar um computador e ligar até outro computador, 2 computadores, e ligar até outro computador. Nós chamamos de topologia física. O que é topologia física? A topologia física é o layout dos equipamentos. Vou pegar uma conexão, o cabo cruzado, porque eu tenho que ligar 2 equipamentos iguais com um cabo cruzado. Deixa eu ver se eu consigo abrir um PowerPoint aqui, para tentar mostrar o que é um cabo cruzado. Você vai falar assim, professor, é óbvio que isso acontece, né? É claro. Olha aqui, pessoal. Se você pegar um fio de rede da sua casa e olhar para ele, você vai ver que ele tem olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos. Se você pegar outra placa de rede, você vai ver que ela tem 8 pinos. Perfeito. Agora, vê se isso daqui faz sentido para vocês. Esse aqui eu vou chamar de PC2 e esse de PC1. O primeiro envia, o segundo envia, o terceiro recebe, o quarto envia, envia, né? O quinto envia, o 6 recebe, 7 envia, 8 envia. Aqui também é a mesma regra. 1 envia, 2 envia, 3 recebe a informação. 4 envia, 5 envia, 6 recebe. 7 e 8 envia informação. Porque você fala com a boca e ouve com o ouvido. Não tem como você falar com o ouvido ou ouvir com a boca. Então, o pino 1 que envia, ele vai ligar onde? No pino 3. O 2 no pino 6. O 1 liga no 3 e o 2 liga no 6. Por isso que o cabo é cruzado. Porque ele fala com a boca e esse ouve com o ouvido. Aqui fala com a boca e esse lado ouve com o ouvido. O resto é tudo igual. Opa! 4 no 4, 5 no 5. Lindo, não é? Se não fosse essa opção, professor, o que a gente ia ter? Vamos aqui. Se eu não tivesse essa opção, qual seria? O cabo direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8. O cabo direto é esse aqui, pessoal. Pino 1 liga no pino 1. 2 no 2. 3 no 3. 4 no 4. 5 no 5. 6 no 6. 7 no 7. E o último, que eu sei que você não vai errar, 8 no 8. Esse daqui é o cabo direto. Então você conheceu o cabo cruzado, que é o cross, straight e rollover. Ele a gente nem vai usar, mas eu queria que você soubesse. Oito. Olha aqui, pessoal, não perde o fio, hein? Esse daqui dá chabu. O 1 eu ligo no... Opa! No 8. No 8. O 2 no 7. 3 no 6. O 4 no 5. O 5 no 4. O 6, 7 e 8. Rollover. Cabo rollover, tá bom? Por isso que aqui eu fiz o uso de cabo cruzado, porque são dois equipamentos e eles precisam de se comunicar. Vamos continuar aqui a brincadeira? Eu vou pegar desktop 1, 2, 3. Vou colocar um dispositivo aqui central chamado switch. Olha aqui, pessoal. Aqui eu ligo o cabo direto. Fast Ethernet, Fast Ethernet. Fast Ethernet, Fast Ethernet. Fast Ethernet. Qualquer portinha, tá bom? Fast Ethernet. Isso, opa. Isso daqui, pessoal, é uma topologia estrela. Ponto a ponto, topologia estrela. Vou fazer uma topologia estrela estendida, tá bom? 1, 2, 3. Conexões do PC até a Fast Ethernet, qualquer uma. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu tenho uma topologia estrela aqui e uma topologia estrela aqui. Se eu pegar e ligar as duas, eu vou ter o quê? Uma estrela estendida. Loucura, professor, loucura. Por que tem alguns cabos que ficam laranja e outros terminais que ficam verdes? Quando ele está verde, ele terminou todo o processo de comunicação. Quando eles estão em âmbar, ele ainda está se comunicando. E quando eu ligo um cabo errado, ele fica vermelho. Notaram a diferença? Vermelho, vermelho. Professor, manda o endereço que agora eu fiquei feliz. Opa, moçada, desculpa. Cliquei errado, tá bom? Delete. Delete. Olha o que eu faço. Atenção. Vou atribuir o endereço que eu achar interessante. Ele vai ser um endereço IP. Qual vai ser o endereço? O que eu quiser. 192.168.0 até aqui é rede. O host 150.
Máscara padrão. Posso fechar. Esse aqui é o 150. Ô, moçada, desculpa. De vez em quando eu apanho, né? E olha que eu só queria escrever um textinho aqui, tá? Mas tudo bem, 150. Ó, vamos colocar aqui. Tá aqui, ó. $150, vou colocar aqui 160. Só pra gente não se perder a legendinha, tá bom? Desktop. Olha aqui. 192.168.0.160. Dou um tab, porque eu preciso da máscara padrão. Perfeito. Como que eu fiz? Ó, isso daqui é topologia física. Esse daqui é topologia física. Quando eu digito o endereço, é topologia lógica. Como que eu testo? Prompt de comando. Puxa, ficou bem pequenininho. Bom, vamos lá. Ping 192.168.0.160. Pode ver que ele está falando assim, ó. Todos demoraram menos de 1 milissegundo. Estatísticas para o endereço de destino. Pacotes enviados, 4. Recebidos, 4. Se eu enviei 4 e recebi 4, quantos que eu perdi? Nenhum. 0% de perda. Perfeito. Esse daqui é endereço estático. Eu que digito eles, pessoal. Eu faço a digitação deles aqui, na mão. Eu posso mudar para o 200. Bacana, professor. Gostei. E esse daqui que tem um monte de computador? Vem comigo. Nesse caso, eu vou colocar um roteador como tem na sua casa. Roteador. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou ligar ele. Deveria ser o cabo cruzado. Eu peguei o cabo cruzado. Em qualquer interface. Aqui eu vou ligar na Gigabit 1. Se eu der 2... Depois eu não vou dar 2 cliques não. Fica tranquilo. Deixa só ficar verdinho para mim mostrar para vocês como que faz esse procedimento. Enquanto isso, pessoal, ele não vai ficando verde. Esse simulador, ele é muito importante vocês conhecerem. Vocês podem baixar ele da internet, ele chama assim Cisco Packet Tracer. Não. Cisco Packet Tracer. A Cisco é a maior player de mercado na área de redes. Você tem outras, tipo Ubiquiti Area Network, UBNT, Cisco, Trevis, enfim, tá bom? Turminha, agora que ele ficou verdinho, olha o que eu vou fazer. Nesse PC aqui, configurações, IP, DHCP. Ele está requisitando o endereço IP e ele pegou 192.168.0.100. Próximo. Vai ser qual? 101. 101. Próximo. 102. E ele já preenche, ó, o endereço IP, a máscara, o endereço do roteador e o servidor de DNS que a gente não tem. Aqui, desktop, IP, DHCP, tudo IPv4 para a gente começar, tá bom? Desktop, 104, acho que
só esse, né? R$105. Toda a minha rede ela está configurada através de um DHCP. Se eu chegar no navegador de internet e digitar o endereço do meu roteador, 192.168.0.1 e der um go, ele vai falar, qual é a senha do roteador? Aqui eu sei, ó, admin. Olha aqui, pessoal, toda a configuração da minha internet, ó. Então aqui se eu pego, por exemplo, o wireless, o que eu vou colocar? Um nome. Novotec. E vou salvar. Salvei. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fechar e vou adicionar um roteador sem fio, ou um notebook. Porque o notebook, ele funciona sem fio, olha só. Desligo o equipamento para me tirar a interface de rede. E coloco, olha só, o módulo LinkSys, né? WPC300 Network N, né? É um módulo que oferece uma conexão de 2.4 GHz interface wireless para conexões em rede sem fio. O módulo suporta protocolos usados na Ethernet e na LAN. Então, olha só, conectei, liguei o equipamento. Por que eu tive que desligar o equipamento, moçadinha? Porque se eu fizer com o equipamento ligado, olha só, você não pode, ó, cannot remove a model when the power is on. Enquanto seu computador estiver ligado, eu não posso remover, ó, cannot remove. Show. Só de eu colocar o módulo aqui, ele já estabeleceu a conexão. Vem aqui no notebook. Wireless. Ele está conectado em quem, pessoal? Default, Novotec. Conectado. Perfeito. Olha que sensacional nossa redinha. Show de bola, não é? Bastante prática a gente vai acontecer, tá bom? Porém, eu queria que vocês entendessem uma topologia ponto a ponto, a estrela e a estrela estendida. Professor, aqui continua sendo uma rede estrela estendida? Não. Quando eu adicionei esse equipamento sem fio, ele fez da minha rede estendida uma rede híbrida. Tá bom? Se tornou híbrida. Então, turminha, vou salvar, né? Vou salvar como nome de aula 1. Prática 01. Eu espero que vocês gostem dessas práticas profissionais, né? Porque quem gostar de tecnologia, pessoal, tem muito o que fazer aqui. E outra, aqui você sabe que você representa dispositivos da sua casa, ventilador, internet das coisas, né? Torres de transmissão. Muito legal mesmo, tá bom? Então, pessoal, eu não teria mais nada para falar por hoje. Por essa aula, né? Não é hoje, né? Desculpa. Enfim, turminha, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Sempre que vocês precisar, pode mandar um salve, tá bom? Obrigado, até mais.
Eu tô olhando meu computador ligar aqui na turminha e ele tá marcando 15% de atualização. E ele tá querendo instalar o Windows 11. Moçada, eu tenho que ficar esperto, ligado, porque eu não quero o Windows 11. Nossa, isso me deixa com o coração agoniado. Como que eu resolvo isso, né? Eu não quero o Windows 11, eu gosto do 10 e é nele que eu fico.